Nesse vídeo eu vou te contar a minha experiência com depilação a laser utilizando 3 tipos de lasers diferentes. Bom, eu sou a Tamara do canal Resenhando e eu vou te contar a minha experiência completa utilizando esses tipos de lasers, o que eu achei dos resultados, como foi a dor, o preço e todos os detalhes. Bom, a primeira coisa que você precisa saber é que não existe nenhum método de depilação que seja 100% definitivo. Porque os nossos hormônios influenciam no crescimento dos nossos pelos. Então, gravidez, medicamentos às vezes, se você utiliza de repente vitaminas para o cabelo crescer, como eu já utilizei, isso influencia no crescimento também dos nossos pelos. Então, o ideal é você fazer o seu pacote de depilação a laser e depois fazer algumas sessões de manutenção conforme você vê que vai havendo essa necessidade. De repente, aí uma sessão anual para poder você ter um resultado mais duradouro. Bom, eu contratei o meu primeiro pacote de depilação a laser há cerca de 12 anos atrás. Isso mesmo. Mais de 10 anos atrás eu fiz o meu primeiro pacote de depilação a laser. Já comecei o vídeo entregando a idade, eu tinha uns 18, 19 anos. E aí, eu contratei um pacote de 5 sessões. Quem aí lembra do Groupon? Eu contratei pelo Groupon, porém era uma clínica renomada e tudo. Então, né, não é porque eu contratei um pacote que eu fui em qualquer clínica. E aí, eu contratei as seguintes áreas: a virilha, o buço e as axilas. Esse primeiro pacote que eu contratei, o laser utilizado pela clínica era o Light Shear, ou Light Shear, né? Então, esse tipo de laser é um laser que eu, com a minha experiência, eu considero ele até um laser forte, se bem utilizado, né? A profissional tem que utilizar com cautela também para não te queimar. E vou te contar uma situação que aconteceu comigo bem chata sobre isso. Então, eu entrava lá na sala, eu não passava nem os 20 minutos, é só o prazo mesmo da depiladora conseguir cobrir toda a área, né? São os disparos de laser, é o tempo dela conseguir cobrir toda a área e pronto. Quando a depiladora vai passando o laser, a gente sente com esse tipo de laser até um cheirinho de queimado, cheirinho de pelo queimado mesmo, eu sentia. E aí, em relação à dor, né, que é algo muito particular, gente, a dor, ela varia de área para área. Às vezes você não sente dor no buço e sente na virilha. Normalmente, quanto mais grosso e mais escuro for o pelo, mais você vai sentir dor, principalmente nas regiões que você tem mais pelo, mas é muito relativo de pessoa para pessoa. No buço eu sentia só umas fisgadinhas, mas era tão rapidinho, gente, não é nem 2 minutos depilando o buço, era muito rapidinho, muito tranquilo. Na axila eu sentia umas fisgadas, é como se você pegasse uma pinça e arrancasse assim, uns 3 pelinhos de uma vez. E junto eu sentia uma sensação quente, sabe? Um quentinho ali. Mas era uma dorzinha ali chata, sentia uma dorzinha, mas era leve. Pra mim, na axila era suportável. Na virilha eu sentia muita dor. Minha experiência, eu sentia muita dor, porque é aquela sensação de você tá arrancando vários pelos com a pinça de uma vez e ainda aquela sensação quente. Eu sentia essa dor de forma mais intensa na virilha e aí eu ficava rezando para passar logo, né, para a depiladora terminar ali rapidinho. A sorte é que era rápido, acho que só na virilha fica ali uns 7, 8 minutinhos, não lembro bem ao certinho, mas era uma coisa rápida. Mas para você estar ali, né, nesses minutos sentindo dor, parece até que demora um pouquinho mais. Mas basicamente era isso que eu sentia. Às vezes eu tinha quase vontade de desistir da depilação da virilha, porque nessa região realmente eu sentia muita dor. Sendo sincera, eu sentia muita dor com o laser nessa região. E aí, quando eu chegava em casa, eu ainda ficava uns minutos, assim, uma meia hora, sentindo uma certa ardência nos locais que eu fiz o laser, principalmente na virilha e um pouquinho na axila. No buço praticamente não. Então eu ficava ali sentindo uma ardência, como se tivesse queimado levemente a pele, mas depois disso passava. E como que os pelos reagiam a isso?
No dia seguinte e uns dias depois, os pelos, você via os pelos saírem da pele. É como se aquele pelo que foi atingido, né, lá por dentro da camada da pele, ele saísse para fora. É como se, não, né, é o que acontecia. O pelo foi atingido, ele saía para fora da pele. Então ia saindo, você passava a mão assim, os pelos iam saindo gradativamente. Essa era a sensação. No final eu vou falar o preço comparando os 3 tipos de laser. Então eu contratei essas 5 sessões, completei até o final. O intervalo entre elas era de 30 dias, então a cada 30 dias eu ia lá fazer a sessão. E o resultado, logo nas primeiras sessões, gente, na primeira, na segunda, eu já notei uma redução significativa. Na axila e na virilha. No buço não, no buço eu notei muito pouco. E aí, conforme as sessões, na segunda sessão eu já tava assim, nossa, eu acho que quando eu chegar na quinta já não vou ter nada. Aí, né, as sessões foram passando. Quando eu terminei as 5 sessões, qual que foi o resultado com esse laser Light Shear ou Light Shear? O buço eu senti que reduziu, mas ainda ficou, porque o buço, os pelos são mais finos. Então, isso para qualquer laser, quanto mais fininhos e mais claros forem os pelos, mais difícil deles serem eliminados, vai precisar de mais sessões. Então eu senti que reduziu, mas eu ainda senti a necessidade de continuar utilizando aquela cera depilatória, eu utilizava da Depirol. Então, né, reduziu, ajudou, mas não é ainda o resultado que eu esperava pro buço, não. Ainda estava bem longe daquilo que eu esperava, mas ok, deixei. Nas axilas e na virilha, nas axilas eu notei que reduziu bastante a ponto de eu ficar assim, sabe, com uns 3, 4 pelinhos, e aí não me incomodava mais. Aí muito de vez em quando eu ia lá, passava o gilete e tava tudo certo. Então na axila reduziu muito, os pelos eram mais grossinhos. Eu não tinha muito pelo, mas também não tinha pouquinho. Então achei o resultado muito bom para 5 sessões. Ficaram bem pouquinhos pelinhos ali. Na virilha eu também senti uma redução significativa, muito mesmo. Reduziu bastante, mas ainda ficaram alguns pelos, porém não me incomodava, né? Na virilha realmente eu não tinha esse incômodo, pra mim foi super válido, ainda mais que foram só 5 sessões. Então essa foi a minha experiência com o Light Shear. Depois de passado mais ou menos um ano, eu contratei outro pacote de 5 sessões, de novo, na mesma clínica, foi pelo Groupon de novo. Porém, na segunda sessão, e eu contratei esse pacote porque, né, o buço ainda tinha ficado bastante pelinhos. Na axila tinha só um pouquinho, mas o pacote incluía buço, axila e virilha, então eu quis fazer novamente. E a virilha. Porém, até a segunda sessão estava tudo certo, mas nessa sessão, a virilha, a depiladora errou a mão na potência do laser, ela colocou uma potência alta e me queimou. Eu senti a dor, conforme eu sentia em todas as sessões mesmo. Senti um pouquinho mais, até pensei, não, ela sabe o que tá fazendo, né? Elas estudam pra isso. Mas depois, quando eu cheguei em casa, a dor continuou e me deu uma queimadura. E não foi uma queimadura tão levinha. Foi uma queimadura que gerou bolhas na região da virilha. Ficou um tempo marcado, vários dias marcado, sabe? As marcas ali daquela queimadura. Depois, graças a Deus, sumiu tudo, não fiquei depois com nenhuma marca, mas é uma situação muito ruim. Porém, eu não culpo o laser, até porque eu já estava na 7ª sessão e nunca tinha acontecido nada, né? Tanta gente faz e não tem problemas, então a culpa ali mesmo foi da depiladora que errou a mão na hora de calcular ali a potência do laser. Então, inclusive, eu até faria de novo. Depois vou contar pra vocês, tô até pensando, mas teve essa situação chata. Depois, então, dessa sessão que eu tive essa queimadura, eu não quis dar continuidade no pacote, eu deixei pra lá, eu não fui mais, não quis mais fazer a depilação. Então, passaram-se vários anos, passaram-se aí uns 10 anos, e há 2 anos atrás eu comecei a fazer depilação a laser de novo. Nesse período de 10 anos, o que aconteceram com os meus pelos? O buço voltou. Pra mim voltou ao normal. Voltou ao normal, não teve jeito. Pelos fininhos. A axila, ela não voltou por completo. Desde essa depilação há 12 anos atrás, a minha axila reduziu muito os pelos. Então eu continuei tendo... os pelos foram voltando, né, gente? Já se passaram 12 anos.
10 anos, né, que eu fiquei sem fazer depilação a laser. Então os pelos voltaram, porém em muito menor quantidade do que eu tinha antes. Diria assim que voltaram uns 40%, né, para 10 anos, para mim tá ótimo. E aí, na virilha, voltou também, mas também voltou muito menos. Também diria que voltou uns 40% por aí, em relação ao que eu tinha antes. Então, pra mim, o resultado foi maravilhoso, exceto o buço, mas as outras regiões foi muito efetivo o resultado. Então, eu já tava com vontade, por causa dessa volta dos pelos, né, nessas regiões, e por causa do buço, que praticamente não resolveu muito a depilação, eu queria fazer de novo. Fui atrás de uma clínica e resolvi fazer o pacote com a Giolaser. Dessa vez eu contratei o pacote de 10 sessões, a princípio foi só o buço e axilas, 10 sessões. Então eu comecei a fazer, lá eles utilizam laser de diodo, utilizavam o laser de diodo. O laser de diodo, eu considero ele mais fraco do que o Light Shear. Pela minha experiência, eu considerei mais fraco. E mais demorado também a sessão, né, leva um pouquinho mais de tempo, não tanto a mais, as depilações em geral são rápidas, mas demora um pouco mais. E como que foi? Primeira sessão, senti o buço? Praticamente nada, menos do que o Light Shear, senti menos. Ok, quando chegou na axila eu achei que eu não ia sentir nada, porque nesse período de 10 anos, o que eu ia fazendo com os meus pelos? As axilas eu passava o aparelho depilador Philips Satinelli. Esse aparelhinho aqui, ó. Se vocês quiserem, deixa aqui nos comentários que eu posso fazer resenha sobre ele. Eu usei ele por muito tempo. Na verdade, não durante todos os 10 anos. Eu comprei ele depois que já tinham se passado aí uns 5 anos, 6 anos que eu tinha feito a depilação. Antes eu ficava na lâmina mesmo, ou na cera. Depois eu passei para esse aparelho, para as axilas. A gente aperta aqui, ó. E ele arranca da raiz os pelos. E aí o buço eu passava a cera, né, o Depirol, perna, virilha era mais no Gillette mesmo, ou cera. E aí eu resolvi contratar esse pacote, então no buço eu não senti praticamente nada. Quando chegou na axila eu achei que eu não ia sentir nada, porque esse aparelhinho arranca da raiz. E eu com o tempo me acostumei com ele de forma que depois eu não tava nem sentindo mais dor ao passar ele, eu não sentia mais nada. O meu corpo, a minha pele parece que se acostumou, né, de tanto passar ele, apesar de que eu não passava tanto assim, ficava uns 20 dias sem passar. E aí, quando chegou na axila, eu senti bastante dor, muita dor. Não entendia, eu senti mais dor com esse laser de diodo do que com o Light Shear. Mas por quê? O laser de diodo, a depiladora, ela vai passando o laser, ela fica assim um tempão, passando laser, passando laser, passando laser, fica ali uns 4 minutinhos mais ou menos, sabe? E aí o negócio vai esquentando, e isso é que causa a dor, dá uma sensação de que tá te queimando, porque é bem quente, quanto mais o tempo passa. No início você não sente nada, e depois ele vai esquentando, vai esquentando. Quando eu fiz essa depilação na Giolaser, eu tava ainda mais magra, então parece que isso influenciou, sabe? Minha axila tem como se fosse uma covinha assim, e eu sentia muito. Conversei com outras pessoas, amigas que faziam, e elas sentiam também, mas não tanto quanto eu. Então a dor, outra vez, é muito relativa. As sessões são bem rapidinhas, demoram um pouquinho mais do que o Light Shear, mas também é coisa rápida. Buço e axilas com 10 minutinhos mais ou menos já terminava a sessão. E os resultados, eu senti que eles demoraram mais. O buço eu senti um resultado pouquinho, era bem pouquinho que eu sentia que os pelos estavam se reduzindo gradativamente. A axila também, a axila tem um resultado um pouquinho melhor, você sente o resultado um pouco mais rápido, mas eu também achei que demorou mais para eu poder sentir esses resultados se comparado ao laser Light Shear. O intervalo entre as sessões com esse laser de diodo, que é o laser que a Giolaser utilizava, é de 45 dias. Então, não é 30 dias como na maioria dos outros métodos de depilação, é 45 dias, então você demora muito mais, né? Para fazer 10 sessões vai praticamente 1 ano e meio. Então, é um ponto que eu considerei negativo também.
E aí, quando eu tava no finalzinho das sessões, lá pela 8ª, a Geolaser trocou o laser. Então, eles passaram a utilizar o laser Alexandrite. E aí, eu já, posso comparar, eu senti uma diferença. O laser Alexandrite, ele é mais rápido, então a sessão é mais rápida, assim como o Light Shear demora praticamente a mesma coisa, é só o tempo da depiladora conseguir cobrir toda a área com o laser. Em relação à dor, melhorou muito. Eu dei graças a Deus quando eles trocaram o laser, porque melhorou demais. A dor é o seguinte, você sente um quentinho, mas não é um quentinho a ponto de te queimar. É um quentinho muito menos intenso do que com os outros lasers, do que com o laser de diodo especialmente, que é o que eu senti que esquenta mesmo. E você sente umas fisgadinhas. É como se você estivesse arrancando os pelos com a pinça, porém numa intensidade de dor bem menor, tá? Não é literalmente aquela dor de estar arrancando com a pinça ali da raiz. É uma dor mais fraca do que isso, mas é umas fisgadinhas. Então achei muito mais tranquilo. A ponteira do laser Alexandrite, ela sopra um vento gelado. Então, ao mesmo tempo que esquenta um pouquinho e você sente essas fisgadinhas, o laser vai soprando diretamente na região um ventinho bem gelado e aquilo faz com que você sinta praticamente nada, minimiza muito o desconforto. E aí eu senti que nessas regiões no buço eu não sinto nada, no laser Alexandrite não sinto nenhum tipo de dor. Na axila eu também não sinto dor, é só um incômodozinho, é mais até uma gastura, sabe? De aquele ventinho gelado e aquele quentinho depois com o vento passando ali, mas eu não senti mais dor. E aí eu terminei, de fazer as 2 sessões e depois eu resolvi contratar pernas e virilha. Antes eu não tinha coragem de fazer a virilha com laser de diodo. Eu pensava, se na axila eu já tô morrendo, imagina, na virilha. Na verdade, a perna eu até contratei um pouquinho antes, quando eles ainda estavam utilizando o laser de diodo, eu cheguei a fazer 1 ou 2 sessões, se não me engano, nas pernas, perna completa, com o laser de diodo. Eu achava que eu ia sentir dor, e eu não senti dor. Olha só como é relativo. E aí, depois eles mudaram de laser, então continuei fazendo as sessões de perna. A canela eu já completei as 10 sessões e a coxa faltam só mais 2, então já tô no finzinho também. A virilha eu fiz 2 sessões até agora. A virilha eu também não senti dor, eu só sinto um leve incômodo, então eu achei esse laser maravilhoso e pra mim foi o melhor dos 3, porque o resultado dele é o que mais se aproxima com o Light Shear. Então, em relação aos 3 lasers, o que eu acho que tem um resultado mais eficaz é o Light Shear. Você consegue ver o resultado mais rápido. E, em seguida, o Alexandrite e o de diodo, eu particularmente não gostei. Em relação à dor, o melhor de todos é esse, o Alexandrite também. E em relação aos resultados, eu fiz as 10 sessões do buço e eu senti que ainda tem uns pelinhos. Reduziu sim, mas ainda tá bem longe do resultado que eu esperava. Ainda tem bastante pelinhos, são bem fininhos. Nas axilas, depois das 10 sessões, sobraram assim, sabe, uns 10 pelinhos bem fininhos em cada axila. Aqueles pelinhos que você praticamente não vê. Então, eu sei que vai ser difícil acabar totalmente com esses pelinhos mais finos. Talvez sobre ali ainda alguns, mas que pra quem olha, não dá nem pra perceber. Então, quando eu terminar as sessões da axila, eu fiz 10, depois contratei mais 6. Então, quando eu terminar, eu acho que vai sobrar, sabe, uns 3, 4 pelinhos ali e que aí eu tiro com esse aparelhinho e tá tudo certo. A virilha, na segunda sessão, eu já notei uma redução significativa, já reduziu bastante. Então, tô gostando muito do resultado. Eu já senti que já reduziu, assim, uns 40% do que eu tava atualmente, então, muito bom. E a perna é o seguinte, a canela eu terminei as 10 sessões e eu senti que ainda tem bastante. Deu uma boa falhada, É só em algumas áreas, assim, que nasce pelos mais espaçados, Eles estão também mais fininhos, mas eu esperava mais. Eu esperava que fosse reduzir maior quantidade de pelos. Coxa eu já tô terminando, faltam só mais 2 sessões e a mesma sensação da canela. Ainda tem umas áreas que vai nascendo os pelos, porém tá mais espaçado. Provavelmente eu vou querer contratar mais um pouco de sessões e eu conto pra vocês se eu vou contratar do Alexandrite ou do Light Shear, que eu tô pensando seriamente
em terminar depois de completar a perna, pelo menos para ter uma redução mais significativa nos pelos da perna. Então, essa foi a minha experiência. O preço de tudo eu vou falar com vocês. As sessões do Light Shear que eu contratei lá em mais de 10 anos atrás, eu fiz um pacote de 5 sessões, custou 250 para as 3 áreas, busto, axila, virilha, 250 o valor total. Depois eu contratei de novo esse mesmo pacote, porém eu fiz só até a segunda sessão. O primeiro pacote que eu contratei na Geolaser, busto e axila, custou R$400 com 10 sessões. Então é como se fosse R$40 por sessão para as 2 áreas. O pacote da perna, 10 sessões, eu paguei R$1.000, então é como se fosse R$100 por sessão. Virilha foi 700. Porém, esses valores é só para vocês terem uma base mesmo, então já passei para vocês tudo que eu paguei, mas isso varia demais, de região para região, de clínica para clínica e também de promoção, né? A perna, por exemplo, na própria Geolaser, eu já vi lá o pacote por R$2.000. Eu esperei a promoção e consegui por metade do preço. A virilha também eu já vi na própria Geolaser mesmo por R$1.000 e aí eu também esperei um pouco, surgir ali alguma promoção e paguei 700. Então, é só para vocês terem uma base, mas deixa aqui nesse vídeo os comentários do que vocês acharam. Se você já fez depilação a laser, como foi a sua sensação, principalmente de dor? Foi igual a mim? Foi diferente? Se você tem vontade de fazer, me conta se esse vídeo te ajudou a clarear as ideias, contando a minha experiência dos 3 tipos diferentes de laser. E não deixa de se inscrever no canal, porque vai ter mais vídeo interessante. Então, para não perder nenhum vídeo, já se inscreve. Então, até o próximo vídeo. Espero vocês. Até mais!